no livro de Atos, no capítulo 1, a partir do verso 6, que diz o seguinte: então os que estavam reunidos lhe perguntavam: Senhor, será este o tempo em que restaurareis o reino de Israel? Respondeu-lhe Jesus: não vos compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes perguntaram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá do modo como o vistes subir. Amém? Graças a Deus. Jesus fala aqui, né? Aqui são as últimas palavras de Jesus quando ele estava aqui, né? Na terra, né? E aqui é Jesus ressuscitado, porque ele ressuscitou em corpo, ele ressuscitou em carne, e ele ficou falando com os discípulos, né? E depois ele foi assunto ao céu, ele ressuscitou em carne, que prova, né, que nós temos na Bíblia que ele ressuscitou em carne. Quando ele se apresenta aos discípulos, ele pede algo que comer. Ele comeu favo de mel e um pedaço de peixe, né? Então, quer dizer, o espírito não come, mas quem está em corpo e osso come, né? Também tem a prova de Tomé. Tomé fala: se eu não tocar nas feridas, pôr o dedo nas feridas dele, tampouco eu vou acreditar que ele ressuscitou em carne. E Jesus se apresenta e fala para ele: olha, você não creu? Põe a tua mão do meu lado, né? Aonde que ele foi perfurado pela lança. E Tomé viu e creu e ficou com receio de tocar. Aí Jesus fala para ele: porque você viu, você creu? Bem-aventurado é aqueles que não viram e creram, né? Então nós temos a palavra de Deus, testemunho de muitas pessoas. Nós temos a palavra do próprio Jesus, né? A Bíblia, na verdade, é o próprio Jesus, é a palavra de Deus, é Deus falando conosco, tá? Ele se apresenta a nós, ele fala da sua vontade, do que ele fez, do que ele está fazendo e do que ele vai fazer, né? E ele disse, né, antes dele subir, né, porque os discípulos estavam preocupados com o quê? Com a restauração de Israel, né? E ele fala: Senhor, será este o tempo que restaurareis o reino de Israel? Ele veio para isso, mas ele foi rejeitado pelos judeus, e ele veio trazer não somente a restauração do reino de Israel, mas a restauração da terra, né? Ele veio trazer o reino de Deus para a terra. Ele quer que a terra seja igual ao céu, onde não há doenças, não há contendas, essas soberbas humanas, orgulhos humanos, iras, inveja. Ele quer que a terra seja igual ao céu. No céu povoam os anjos, e os anjos, o que eles fazem? Eles louvam a Deus, né? Então, e lá não há dor, não há morte, não há doença, e ele quer que a terra seja assim. E ele fala: não compete vocês indagar sobre aquilo que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Então, o dia da restauração, da vinda de Jesus, isso está reservado. Muitas religiões
se levantaram aí com ditos profetas e falavam, né? O fim do mundo vai ser dia tal, né? Aí aquilo não acontecia naquele tempo, aí eles adiavam aquilo e depois não se falava naquilo mais. Uns erros humanos, pessoas que não estão adstritas à palavra de Deus. Então o dia e a hora ninguém sabe, só o Pai sabe. E Jesus fala aqui, mas o que Jesus quer? O que Jesus veio fazer para nós, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então Jesus fez uma oração, falou assim: eu vou subir, mas eu rogarei ao Pai para que vos dê outro Consolador, alguém igualzinho a Jesus, né? E ele fala, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vocês o conheceis. Então, o que ele está dizendo? Eu vou subir, mas o meu Espírito vem sobre vocês, e então ele roga ao Pai para que dê o Espírito Santo àqueles que creem. E ele diz aqui, mas recebereis poder. Então ele fala, quando descer o Espírito Santo sobre vocês, vocês receberão poder, né? Quando o Espírito Santo vier sobre vocês. O Espírito Santo é o Espírito de Deus, ele é o Espírito da verdade, ele não mente, e ele não vai levar você a erro, ele sempre vai levar você a triunfo, a vitória, né? A direção e a vontade, ao cumprimento da vontade de Deus. Ele é manso e cavalheiro, ele vai conduzir nós, né, no cumprimento da vontade de Deus, e ele vai revelar a nós tudo que nos ensinou, e nos vai fazer lembrar de tudo que nos tem ensinado. E ele diz, recebereis poder, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então ele fala de poder. Olha bem, a palavra de Deus fala, o meu povo está sendo destruído por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Muitas pessoas até que conhecem as Escrituras, mas não conhecem o poder de Deus, e nem têm intimidade com o poder de Deus. Que poder é esse? É certo que Deus tem todo o poder dos céus e da terra, ele é o Todo-Poderoso. Ele abriu o mar, né, para o povo dele passar, livrou gente dele da boca de leões, livrou do fogo, e fez aí prodígios e maravilhas, como sempre ele faz, porque ele tem todo o poder, né? Ele pode agir, né? Ele parou o sol e parou a lua, né? Parou a rotação da terra, tudo isso está descrito da Bíblia. Ressuscitou mortos, levantou paralíticos, limpou leprosos, trocou o coração endurecido de pessoas. Então ele tem todo o poder. Mas ele fala, quando você receber o Espírito Santo, você também vai receber poder, não é? Poder para quê? Poder para testemunhar de Jesus. Aquele que dá lugar ao Espírito Santo, a primeira coisa, ele vai ter fome e sede da palavra de Deus, ele vai conhecer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o próprio Jesus. Jesus é a palavra de Deus, ele é o verbo que se fez carne. Então quando você conhece a Bíblia, você conhece Jesus. Jesus se apresenta, Jesus se revela nas Escrituras, e você vai ser o quê? Testemunha dele. Como você vai ser testemunha de alguém que você não conhece, de alguém que você não tem intimidade com ele, né? Como é que você vai ser testemunha? Geralmente a testemunha tem que ser testemunha de conviver, né? Testemunha ocular, ou que viu, né? Ou que sabe dos fatos e dos acontecimentos e da qualidade
e do caráter das pessoas, né? Você precisa conhecer a Ele para você testemunhar dele. Agora, como você vai testemunhar de Jesus se você não conhece a palavra de Deus? Você não conhece Jesus, né? Então, primeira coisa, primeiro trabalho do Espírito Santo é revelar a nós a palavra de Deus, o verdadeiro significado, a verdadeira interpretação, porque sendo o Espírito Santo o autor intelectual da Bíblia, você vai ter intimidade com Ele, você recebeu a Ele, Ele passa a habitar dentro de você. É o que diz aí que nós somos templo do Espírito Santo. Então é um Espírito que toma nós, que assume nós, né? E que vai direcionar nós. E isso de Espírito, né? Quantas religiões trabalham com Espíritos, né? Muitas religiões falam do Espírito guia. Eu tenho um Espírito guia, né? Agora, o Espírito guia tem que ser o Espírito Santo, não outro Espírito, porque nós não temos aliança com outro Espírito, nós temos aliança com Jesus, e Jesus nos otorgou o Espírito Santo, que nos vai guiar na vontade de Deus, no que Deus deseja, e Ele vai derramar poder sobre nós, né? Esse poder nos traz, né? Primeiro, aquela sede e fome de conhecer a palavra de Deus, de meditar na palavra de Deus de dia e de noite, aquele desejo de conhecer, e de quanto mais a gente conhece, mais a gente quer conhecer, quanto mais a gente aprende, mais a gente quer aprender. Então isso é uma obra que o Espírito Santo nos leva, e ele nos leva a ser testemunha de Jesus, a ser testemunha, a falar de Jesus, a proclamar Jesus, a proclamar a consumação da obra de Jesus, o que Ele fez, o que Ele vai fazer, e quem é Ele, sobretudo quem é Ele. Agora, então, Ele vai tirar a timidez, Ele tira a timidez, Ele tira a vergonha, Ele tira o medo dessas pessoas e fala: você é minha testemunha, você vai ser apresentado a autoridades, a governadores, e ali sereis minhas testemunhas, e não precisam temer do que vocês vão falar, porque eu lhes darei boca e sabedoria a que ninguém vos poderá contradizer. Ele fala assim: o meu Espírito falará em vós, o meu Espírito falará em vós. Então nós somos testemunhas de Jesus. Jesus nos dá ousadia, nos dá intrepidez, tira a vergonha de falar no nome dele, pelo contrário, nos dá prazer de falar, nos dá ousadia, nos dá intrepidez, e até aquele que tinha a voz gaguejante, ele dá uma voz, ele dá uma eloquência, uma fluência verbal, para que a pessoa fale de Jesus, para que a pessoa testemunhe de Jesus. Então, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, e até a Samaria, até os confins da terra. Então, ele fez o que? Nós passamos a ser cartas vivas de Deus. Carta leva uma mensagem, o carteiro leva a mensagem que foi escrita numa carta, mas Deus escreveu nas tábuas dos nossos corações as suas leis. Então nós passamos a ser cartas vivas, e aonde nós vamos proclamar as virtudes de Deus, as virtudes de Jesus, o poder de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, o que Ele fez, o que Ele faz, que Ele perdoa os pecados, e Ele deixou aberta uma aliança no sangue dEle, para que todo aquele que nele crê, participe do sacrifício dEle, se beneficie do sacrifício dEle, fazendo com Ele uma aliança,
e ele pega os nossos pecados, lança no mar do esquecimento, e deles não se lembra mais, e essa pessoa vai passar a falar de Jesus, né? E diz, o próprio Jesus fala: vão perseguir vocês, né? Perseguiram a mim, né? Vão falar que vocês têm um espírito que é o espírito de Beelzebul, né? Se perseguiram o dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Mas ele nos alerta para o seguinte: quando disserem todo mal contra vós, vos injuriarem, né, vos maltratarem e perseguirem por causa de meu nome, regozijai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Fala que ao ser testemunha de Jesus, nós vamos encontrar oposições, né? Vamos encontrar resistências, e ameaças, perseguições, críticas, não é? Mas o que nos consola é que nós sabemos em quem temos crido. Então, e esse poder de Deus sobre nós não se resume apenas em falar a palavra, mas também em executar as obras que Jesus veio fazer. Ele fala: aqueles que creem em mim farão as obras que eu fiz, que eu faço, e obras maiores ainda farão. Vocês vão curar enfermos, vocês vão expulsar demônios, vocês vão falar em línguas, vocês vão transformar pessoas, vocês vão ministrar o Espírito que está em vocês sobre outras pessoas, e essas pessoas vão ficarem constrangidas no coração e vão ter os olhos ou os ouvidos abertos para receber a palavra de Deus, para converter e ser salvos e curados, ser transformados e passarem a ser filhos de Deus. Então, o poder de você interceder sobre as pessoas, sobre a sua vida, sobre a sua cidade, a sua casa, a sua família, o seu país e pelo mundo inteiro. A oração de um justo vale muito em seus efeitos. Este é um poder que Deus derramou a todos aqueles que creem. Então, assuma a sua posição em Deus. Creia que você já recebeu esse poder em recebendo o Espírito Santo, né? E você mesmo terá a vida transformada. O seu caráter será um caráter transformado, né? Aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que matava não mata mais. E também esse testemunho de Jesus importa nós falarmos também do juízo de Deus. Do juízo de Deus. Nós estamos no tempo da graça, em que Ele está chamando as pessoas ao arrependimento, à aceitação de Jesus como Senhor, não é? Mas essa porta da graça, ela vai ser fechada, e aí não haverá mais como a pessoa entrar na graça de Deus, ela vai ser excluída, e aí haverá juízo de Deus. A simbologia disso, a alegoria disso está na arca de Noé, né? Noé construindo a arca, e ali 120 anos construindo a arca, e as pessoas dizem: mas você está construindo a arca longe da água, ô Moisés, você ficou louco? Né? O Moisés não está batendo bem da cabeça, ele está fazendo uma arca lá no monte, né? Você constrói navio perto da água, né? E ali o povo falava e continuava casando, dando-se em casamento, e fazendo o que sempre fizeram, e tendo a vida que sempre tiveram, e sem se importar com as coisas do alto, com as coisas de Deus, e sem se amoldar à vontade de Deus. E aí, quando começa a chover, a arca é fechada. Quem estava dentro não sai, e quem estava fora não entra, porque foi fechada, e somente foram salvos os que estavam dentro da arca. Então, o convite de Deus para nós é: entre na arca da graça,
porque ela um dia vai ser fechada, e quem aceitou, aceitou, quem recebeu, recebeu, quem entrou, entrou, e quem não entrou, não entra mais, porque o Evangelho será pregado a toda criatura, né? Vai ser pregado até os confins da terra, então virá o fim, né? Então esse é o poder que Deus traz sobre a vida daqueles que creem, testemunho, porque esse testemunho há de percorrer toda a terra, toda alma vai ouvir a palavra de Deus, e vão poder aceitar ou rejeitar a palavra de Deus, e rejeitar o próprio Deus, né? E aqui diz que, dita estas palavras, ele foi elevado às alturas, e uma nuvem o encobriu, e estando eles com os olhos fitos nos céus, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Aquelas pessoas olhando Jesus subindo, e vieram 2 varões, 2 anjos, né? E ficaram do lado deles, e diz para eles o seguinte, eles perguntaram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Por que vocês estão olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá, de modo como o viste subir. Quer dizer, o que eles estão falando? Olha, do jeito que ele subiu, ele vai voltar, ele vai descer, ele vai buscar o que é seu, né? E ele tem, como João Batista fala, ele tem a sua pá na sua mão, e ele limpará completamente a sua eira. O trigo ele recolherá no seu celeiro, e a palha ele colocará no fogo inextinguível, onde há choro e ranger de dentes. Então nós estamos no tempo da graça, as oportunidades estão abertas para que você ouça a palavra de Deus, para que você se renda a Jesus, aceite o sacrifício de Jesus no seu lugar, para que você receba o Espírito Santo, e para que você receba a ousadia de Deus no Espírito, para testemunhar de Jesus, das grandezas e do poder de Deus. Então, não seja mais um destruído, não é? Mas conheça as Escrituras, e conheça o poder que Deus derramou sobre aqueles que creem. Amém? Graças a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Seja livre, haja progresso, e renda-se ao Espírito Santo, e aceite a Jesus como Senhor da tua vida. Fale com Ele, Senhor, eu te recebo, eu te aceito como meu Senhor, eu creio no meu coração que o Senhor ressuscitou dos mortos, perdoa os meus pecados, e escreva o meu nome no livro da vida, e me dá o teu Espírito, o Espírito Santo, para me guiar em toda a verdade, para que eu possa ter entrada no céu, em nome de Jesus. Seja livre, seja abençoado, seja testemunha de Jesus. Não se envergonhe do Evangelho, como Paulo falou, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus, e se o Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, mas para nós, ele é poder de Deus. Seja você abençoado em nome de Jesus. Considere e reflita sobre estas palavras em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.